De volta. Beleza. Então, os assuntos de hoje, de fato, são simples. Vamos falar sobre o teorema de Rolle e o teorema do valor médio. Então, ao início, não, são nomes, vamos dizer, inconhecidos, mas, de fato, eles são os resultados básicos para entender o comportamento de uma função em relação com o gráfico. Tá? Então, eu vou lá e explicar qual é a ideia atrás disso. Tá? Então, o primeiro, nós já vimos, né, a definição de... Oh, desculpe, tem que... Um minutinho. Opa. Papel. Então, ao primeiro, falamos na aula passada sobre máximos e mínimos. Tá? Isso não dá mais. Então, e o que vimos, de fato, é se nós temos o máximo local, isto implica que a derivada nesse ponto é igual a zero, tá? Mas o problema é que, do mesmo jeito, nós sabemos que se temos um ponto de mínimo local, tá, ainda a derivada é zero. Então, como podemos, não? Como queremos decidir qual é o máximo, qual é o mínimo, faz sentido de perguntar, mas e aí? Como posso detectar se esse ponto aqui é um ponto de máximo, um ponto de mínimo? E agora, isso é uma coisa que é bem intuitiva. Não? Agora podemos fazer o critério do máximo local. Tá? E, de fato, isso é bem simples. Né? A ideia é o seguinte. Vamos supor, eu vou fazer primeiro a versão gráfica. Né? Você tem uma função e você quer desenhar um máximo local. Então, o que você vai fazer, tipicamente? Então, agora, né, vou escrever da esquerda para a direita, como sempre, né, os arábicos vão do outro lado, mas... Né, então, o que eu vou fazer é, eu vou tentar desenhar um máximo local. Então, eu vou subir e eu vou descer. Ótimo. E lá no meio, né, você tem aqui o ponto de máximo local. Né, aqui também é um máximo global, mas tanto faz. Né, aqui isso não é interessante para nós agora. E aqui isso é o máximo local. Não? E do mesmo jeito, eu vou fazer o mesmo para o mínimo. Não? Eu vou descer, eu vou subir e tem exatamente as mesmas condições aqui. Ponto de min local e aqui o mínimo local. Beleza? Então, vamos agora fazer essa observação num critério. O critério é, um ponto é um ponto de máximo local se, numa vizinhança, né, perto do ponto, a função é crescente para valores menores e decrescente para valores maiores. Então, aqui, critério 1. Critério, seja f de i para r, uma função, e c em i. Então, se
numa vizinhança, de C, não? Ou seja, de fato, aqui pode acontecer uma outra coisa, não? Mas aqui, pertinho, não? Aqui temos a nossa vizinhança. Isso é a nossa vizinhança. E aqui é C. Não? Isso é a situação. Não? Você é uma propriedade microscópica, não? De C. Ahm, a função, a função é crescente para x menor do que C, não? Nesta vizinhança, e decrescente para x maior do que C nesta vizinhança. Não? Eu acho que é intuitivamente claro, não? Subir, descer, não, eu vou subir, eu vou descer. Isso significa aonde eu vou mudar de ser descendo a ser descendo, subindo até descendo. Aqui tem que ter o máximo local. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, não? Tranquilo, não é? E, de fato, do mesmo jeito, o nosso critério 2, não? Oh, desculpe, se não, tem que botar a afirmação. Então, C é máximo local, né? E o critério 2 é o mesmo, só que aqui vamos ter decrescente e aqui vamos ter crescente e aqui vamos ter mínimo, não? Então, condição super simples. Para máximo local, máximo mínimo local. Então, agora isso já é a motivação para fazer o que vem. Motivação agora, motivação. Não, o que temos que fazer é temos que determinar aonde uma função é crescente e decrescente. Não, é importante saber nas quais regiões uma função é crescente e decrescente. Tá? Isso também ajuda, não? Então, também fazer já obter uma ideia da função em si. Não? Por exemplo, se você sabe, uma função é, não, uma metade da função é crescente, a outra é decrescente, você já sabe que não, se metade é o lado negativo, se a função é crescente para os números negativos, é crescente, os positivos, você sabe, o que falei? Desculpe. Crescente para os negativos, decrescente para os positivos. Então, você já sabe que a função é quase uma colina. Não? Isso já dá quase tudo o que você quer saber sobre a função. Tá? Então, isso é a motivação. E isso serve para máximo e mínimo, mas min. E também isso serve para analisar, de fato, né, o gráfico. Nós vamos ver no final da aula, vamos ver um exemplo onde você sabe, com um cálculo simples, você pode quase já fazer um esboço do gráfico. Tá? Então, perfeito. Então, vamos lá. O teorema principal aqui, o fato principal nesse contexto é o teorema de Rolle.
Então, não? Isso tudo é para explicar como achar essas regiões onde a função é crescente e decrescente. O teorema de Rolle diz o seguinte: seja f uma função definida num intervalo tal que. Então, temos a propriedade 1. Eu quero que f é contínua em AB, né, aqui com os valores na fronteira incluídos, e 2, que f é diferenciável em AB, né, aqui não, podemos excluir os pontos extremais, não, não, por exemplo, a raiz, uma coisa assim. E o terceiro ponto é, eu quero que os valores aqui são iguais. Na fronteira. Tá? E a afirmação agora é o seguinte: então, existe um valor no interior tal que f' de C é igual a zero. Então, vamos fazer um desenho para explicar esse teorema que aparece muito, muito abstrato. Então, primeiro temos aqui o nosso intervalo AB. Então, eu tenho aqui o meu ponto, vamos começar com a condição 3. f de A é igual a f de B. Isso significa que, aqui temos f de A, que isto é igual a f de B. Não, isso é a condição 3. Além disso, eu sei que f é contínua em AB e diferenciável no interior, não? Sem A e B. Ou seja, a função não necessariamente é diferenciável em A. Então, podemos ter uma coisa assim. Então, aqui, isso é a nossa função. Aqui, nesse ponto, o limite da derivada pode ser infinita, como na raiz. Então, mas aqui está tudo diferenciável. Isso são as condições 2 e 1 que dizem que deram essa curva. Então, o teorema agora diz o seguinte. Ótimo. Eu tenho, aqui, vamos lá, existe um C tal que, o que se faz, de fato, é tal que essa derivada é zero. E o que significa derivada igual a zero, significa que a tangente horizontal é zero. Então, graficamente, que a tangente, a reta tangente é horizontal. Desculpe. Então, isso significa que aqui tem um ponto tal que a reta tangente é horizontal, ou seja, nós podemos quase aqui fazer geometricamente, vamos achar o ponto. Aqui, isso é a minha reta, que é horizontal, e aqui, isso é C. E aqui a imagem também mostra que, de fato, aqui só temos a afirmação que existe um C, mas podem de fato, também tem a possibilidade de que existem duas.
Aqui é um exemplo onde tem dois valores de C que satisfazem a mesma condição. Então, eu vou chamar de CTIL, tá bom? E em ambos casos, você tem que o valor da derivada é zero. Né? Então, parece muito abstrato, não mais, tá. É assim, mas de fato as aplicações são a parte importante. Né? Então, mas vamos fazer uma demonstração bem rapidinho. Né? Demonstração. Então, a demonstração vamos aqui fazer dois casos. Caso 1 é a função constante. Caso 1, f é constante. Então, neste caso, óbvio, neste caso, não? Função constante é uma linha só. Neste caso, f' de x igual a zero para qualquer x em AB. Não? Então, aqui, ótimo, o teorema vale, porque eu posso escolher qualquer ponto no intervalo, eu vou obter derivada nula. Caso 2. A função não é constante. Então, agora, temos o teorema anterior, que diz uma função contínua num intervalo fechado vai sumir o máximo e o mínimo. Como AB é fechado limitado, e F é contínua. Então, agora, existem o máximo e o mínimo. De fato, aqui são máximo absoluto, mínimo absoluto. Aqui, absolutos. De F. Tá bom? Isso é a situação. Mas agora a ideia é fácil. Vamos supor, vamos tomar um desses máximos ou mínimos. Então, agora tem dois casos. Ou o máximo ou esse ponto de máximo é na fronteira ou não. Se o ponto não é na fronteira, eu vou falar. Melhor escrever. Então, seja C em AB, tá ok. Opa. Tá ok. F de C igual a máximo de F de X. Tá ok. X em AB. Não? Isso é um ponto de máximo. Então, se C está em AB, não? Pelo critério anterior, não? F de C é um máximo local. Mas isso significa que, ótimo, F' de C igual a zero, tá? Então, se C não está em AB,
consideramos um outro valor, D em AB, tal que f de D igual ao mínimo. Tá bom? Então, agora vamos repetir o argumento acima. Se C está no interior, não, então, se D em AB, no interior, etc., etc., f' de C igual a 0. Se D não está em AB, então, olha só, né? Logicamente, o que você tem? Aqui, tomamos C. Então, caso 1 é isto. Se C está no interior, beleza. Fechado. Não? Pronto. Se C não está, sabemos que não, C igual a A ou C igual a B. Porque não está no interior. Então, nesse caso, vamos considerar um valor, um ponto de mínimo. Não? Aqui. D, ponto de mínimo. C, ponto de máximo. Tá? Então, se D está no interior, beleza. Foi. Achamos o nosso ponto com derivada nula. Mas se D não está, então o que se tem no D igual a D igual a ou D igual a B. Mas isso significa o seguinte. F de C. Então, ao primeiro, você tem que pensar, você tem que lembrar que F de A é igual a F de B. Não? Aqui, C igual a A ou C igual a B. Então, F de C, com certeza, é igual a F de A. Tá? Porque são igual na fronteira, igual a o máximo. Mas o máximo, por definição, é maior do que f de x, de fato, para qualquer x em x, é para qualquer, eu vou botar aqui no final, para qualquer x em AB, mas, por definição, isso é maior, igual do que o mínimo disto, desse conjunto, e isso dá que, olha só, isso é f de D, mas não, do mesmo jeito, D igual a A ou D igual a B, os valores são iguais, igual a f de A. Mas olha só, essa condição aqui é a condição que a função é constante. Porque agora eu sei que todos os valores f de x têm que ser igual a f de A. Mas esse caso já foi tratado. Professor, Sim? ali no meio, não era para ser f' de D igual a Opa, 0? sim, sim, sim. Sim, certo. Certo. Então, isso é a prova do teorema de Rolle. Mas, vamos voltar aqui para a imagem que eu fiz. O que você tem aqui? Aqui você tem a ideia da prova. Aqui eu fiz tudo direitinho, como se faz na matemática, mas para rever a ideia é
Não? Eu vou escolher aqui um ponto de máximo, tá bom? E se o ponto de máximo está dentro do intervalo, eu sei do critério anterior que a derivada aqui tem que ser nula. Se o máximo não está no interior, então o máximo tem que ser assumido aqui ou aqui. Então, nesse caso, a função tem que ser uma coisa tipo, tipo um U. Mas aqui o mínimo vai ser também, né, aqui dentro do intervalo e derivada nula. Isso é a versão curta da demonstração. Tá? Então, isso é o teorema de Rolle. Ou seja, também aqui intuitivamente claro que você vai conectar dois pontos com uma curva. Aqui a altura da curva inicial e final é a mesma. Então, de um jeito, uma vez, você tem que ter uma coisa plana. Isso é o teorema de Rolle. Tá? Então, vamos mais. Então, agora já temos uma primeira aplicação. Ah, não. Vamos aguardar um pouco. Desculpe. Então, uma consequência do teorema de Rolle é o outro. E isso é o famoso teorema do valor médio. Então, esse teorema é quase o teorema de Rolle. Não? Aqui eu vou comparar aqui os teoremas. E então, o que se tem? A primeira linha é a mesma. Seja f de AB para R, tal que eu vou copiar a primeira parte. F é contínua em AB. 2, F é diferenciável em AB. E 3, isso de fato vamos esquecer. Então, de fato, não tem mais 3, mas já temos, então, existe C em AB, tal que F' de C igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Ou seja, não, o que de fato tiramos foi essa condição. Em particular, esse teorema do valor médio é mais forte do que o teorema de Rolle. Por quê? Vamos supor que f de A igual a f de B. Nesse caso aqui, nesse quociente, você tem que esse quociente é nulo. Então, você está exatamente nessa condição aqui. Não? Ou seja, o teorema do valor médio implica o teorema de Rolle.
Então, vamos lá. Vamos também aqui desenhar o que tem. A imagem é parecida. Agora, só que aqui temos f de A, aqui temos f de B. E, como antes, só precisamos continuidade no intervalo e na fronteira tanto faz, né? Não temos necessariamente não temos necessariamente aqui que a função é diferenciável em A. Então vamos fazer um desenho. Tá? Isso é a nossa função. Não? É diferenciável aqui no intervalo, contínua em tudo. Então, vamos tentar entender aqui esse quociente. Não? Então, esse quociente, de fato, é a inclinação. Não? Aqui você tem não? Aqui, essa distância é b menos a, e essa distância aqui é f de b menos f de a. Ou seja, esse quociente é a inclinação dessa reta. Não? É a inclinação da reta que liga o ponto A, f de A, com B, f de B. Ou seja, essa condição aqui significa que você tem uma reta tangente em C que é paralelo a essa reta aqui. Tá bom? Ou seja, eu tenho que aqui achar pontos cuja reta tangente é paralelo a essa reta aqui. Aqui temos um candidato. Aqui temos também um candidato. Aqui também temos um candidato. E aqui temos mais um. Aqui você tem, nesse exemplo que eu desenhei aqui, você tem quatro, você tem quatro, não, sim, quatro pontos aonde você tem exatamente esta condição. Então, podemos, por exemplo, escolher aqui o C. Então, a demonstração, de fato, é simples, porque, de fato, é demonstração. Não? Aqui, vamos lá. Então, qual a ideia da demonstração? De fato, isso é um truque simples. Nós vamos usar ideia, não? Ideia é aplicar role. Não? Oh, desculpe, eu acho que fiz um erro. Não, um francês. Então, role, não role, tá? Aí está. Vamos lá. E o teorema, para aplicar esse teorema de Rolle, vamos tentar de modificar a nossa função, tal que a função obtida, de fato, é uma função que satisfaz as condições de Rolle. Rolle, desculpe, francês, né? Vou tentar usar a pronunciação francês. Tá. O que se faz? A ideia é simples. O que eu vou fazer? Eu vou considere
f, ou g de x igual a, eu vou botar aqui f de x menos, eu vou tirar aqui essa reta marrom, menos, aqui f de b menos f de a sobre b menos a vezes x. Então, quais são as propriedades? O primeiro, podemos derivá-lo, derivar lá, uma função. Aqui vamos ter menos f de b menos f de a, b menos a. Além disso, se vou calcular g de a é igual a f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a vezes f de a, menos a, desculpe, e g de b igual a f de b menos tudo isto vezes b, ou seja, g de a menos g de b é igual a f de a menos f de b. O que vai acontecer aqui é menos, aqui f de b menos f de a, b menos a menos b. Desculpe, aqui estou um pouco no fim, mas agora vamos aqui obter um cancelamento e isto é igual a zero. Então, isso já foi. Então, g é uma função que é contínua, obviamente. G é uma função, uma combinação de contínuas. Também, ahm, também temos que g de a é igual a g de b. E, além disso, a função é diferenciável no interior. Ou seja, podemos aplicar o nosso teorema de Rolle. Todos esses três são satisfeitos. Então, o nosso teorema de Rolle, então, diz que Rolle, eu tenho que me acostumar, Rolle, diz que, ótimo, existe C em AB, tal que G' de C igual a zero. Mas, se vamos comparar isto com isto, vamos ver que, de fato, isso é exatamente a nossa afirmação. Tá. Só para economizar um pouco o papel, mas acho que é claro, tá, que aqui temos o nosso teorema do valor médio. Então, mas quais são as propriedades importantes aqui? Aqui, vamos ver o que é as consequências desse teorema.
De fato já posso dar uma abreviação. Isso tipicamente é abreviado TVM. Não? Então, não, você vai pensar, nossa, que teorema abstrato, não? Eu tenho aqui a minha função, eu tenho que achar, não sei, retas paralelas, blá, blá, blá. Não é? Então, a coisa importante desse teorema é que isso, de fato, é o link entre a derivada e a geometria. Ou seja, não, o link entre a derivada e o gráfico. Não, porque agora podemos fazer um jogo. Não? Não? E isso já é, de fato, essas aplicações, de fato, são mais, como se diz, essas aplicações são mais importantes do que, de fato, o teorema em si. Então, temos, não seja, f de AB para R. Contínua e seja f diferenciável em AB. Não, isso são exatamente as condições do teorema do valor médio. Então, a parte importante agora é que vamos ver o que acontece. Não? E, de fato, o que se tem é o seguinte. Se f linha igual a zero para qualquer x em AB, então f é constante. Então, muito bom. Se nós temos uma função com derivada nula, já sabemos que a função tem que ser constante. 2. Se f linha de x é maior do que zero para qualquer x em AB, não? Então, isso também é uma coisa que eu já falei. Intuitivamente, isso significa que a reta tangente sempre tem inclinação positiva. Mas esse teorema, ou essa aplicação agora diz que, ótimo, se temos essa condição, de fato a função é estritamente crescente. E agora não, temos quase as versões adaptadas. Né? Agora vamos botar aqui maior ou igual. Então, nesse caso, f é crescente. Né? E do mesmo jeito, menor, estritamente menor, ou seja, f é estritamente decrescente. E mais se temos aqui menor ou igual, ou seja, f é decrescente. Tá? Isso é a nossa aplicação, que é super legal, porque isso nos dá que, se eu conheço o sinal da derivada, eu posso determinar de fato aonde a função é constante, aonde a função é crescente, aonde é decrescente, etc., etc. E, então, se você vai pensar no nosso critério do início, aqui, isso foi no início o nosso critério do máximo local. Então, o que se diz aqui, vamos comparar aqui a nossa lista com o critério, ou seja, podemos dizer que, aqui combinação
não? Combinação com critério. Aham, então a questão de onde, aonde nasci, então eu sou alemão. Para... Mas, então, combinação com critério anterior é... mas o meu sobrenome é super alemão, né? Isso é bem simples para achar. Tá. Mas, então vamos lá. A combinação com o critério anterior é o seguinte, né? Lembra, o que você tem é, né? Vamos supor que temos o máximo local, né? Aqui, isso é f. Então, o que eu sei automaticamente é que, não? Vamos ver. O máximo local é aqui, nós temos aqui o nosso máximo local. Tá? Então, eu quero o quê? A minha função aqui é crescente. Ou seja, né, usando aqui esse critério aqui, crescente, eu vou precisar que a minha derivada é positiva. Então, aqui a derivada é positiva. Nesse canto aqui. E aqui a função é decrescente. Ou seja, aqui a derivada tem que ser negativa. Isso é sinal da derivada. Sinal da derivada. Além disso, de fato, eu sei que aqui no meio, ao menos se o ponto C é um ponto de diferenciabilidade, eu sei que, perfeito, aqui a minha derivada é nula. Então, ou seja, eu já sei que se eu tenho essa função aqui, a minha derivada tem que ser mais ou menos assim. Tá bom? Isso é a combinação do teorema do valor médio com, essa aplicação do teorema do valor médio com o critério no início. Se você tem uma troca de sinal em C, de mais a menos, o valor aqui tem que ser o máximo local. E, do mesmo jeito, né, agora você pode pensar, né, você tem aqui a mesma propriedade que não, aqui, de novo, em C, a derivada é nula. Aqui, a função é decrescente, ou seja, a função tem que ser negativa, e aqui positiva, e estamos assim. Tá? Ou seja, aqui temos não, menos e mais. Então, isso é a situação. Se aqui temos já o ponto que eu gostaria de salientar na próxima, não, como o próximo é quais são os pontos de inflexão. Não? Aqui, agora temos dois casos. Não? Aqui a função cruza o eixo do ponto positivo para negativo. Tá? E vice-versa. Não? E não, aqui você tem que, não, aqui isso é o critério para um ponto de máximo local. E aqui isso é o critério de um ponto de mínimo local.
Não? Mas para entender todas essas combinações, de fato, também temos que pensar em casos que são fora desses dois exemplos. É claro, né? Aqui, isso chama-se na matemática transversal, aqui temos a interseção transversal da derivada o eixo x. Então, se você quer falar tudo chique, você pode dizer, olha, se eu tenho uma interseção transversal da derivada com o eixo x, então eu tenho ou um ponto de mínimo ou máximo local. Tá? Mas isso é o que está aqui. Tá? Ou vamos ver o que acontece em outros casos. Então, para entender o que acontece, eu vou começar só com de fato, a função derivada. Então, eu vou supor que a minha função f', ela não vai cruzar o eixo x. Então, eu vou supor que a minha função f' é assim. Isso é a derivada. E agora eu quero entender qual é a função associada, qual é o gráfico associada a uma tal derivada. Então, vamos lá. Isso é f de c, tá bom? Nós sabemos em f de c que em f de c, agora eu vou usar minha caneta normal, eu sei que em f de c a reta tangente é nula. Tá bom? Então, o próximo passo é entender o que acontece com a função. Mas isso também, de novo, é o jogo do teorema tá? O teorema do valor médio. Nós sabemos, aqui a função é crescente e aqui também. Tá? Então, os dados que podemos deduzir disto é, para valores menor do que c, a função é crescente. Em c, a reta tangente é horizontal. E, além disso, para x maior do que c, a função é crescente de novo. Não? De novo, crescente, a reta tangente horizontal e crescente. Ou seja, se você tentar desenhar, a única coisa que você pode ter é uma coisa assim. Tá? Não? Ou de outro jeito, se você tem uma derivada nesse sentido, né, você vai ganhar com os mesmos argumentos uma função que tem esse jeito aqui. Não? Vamos decrescer, vamos nos aproximar aqui na paralela e voltar. Ou seja, o que o teorema do valor médio nos dá, de fato, olha só, antigamente o nosso jogo foi, eu tenho f, eu posso calcular f'. Beleza, tudo simples. O teorema do valor médio não dá-nos quase uma versão gráfica inversa. Dado f', eu sei mais ou menos como é a minha função f. Não? Você sabe aqui, se a derivada cruza o eixo x assim, então eu tenho aqui uma colina. Se a derivada vai cruzar o eixo x assim, né, isso vamos chamar de tigela, não sei. Né? Um vaso. Tá. Se a derivada só vai tocar na reta e vai embora de novo, né, então nós temos uma coisa assim, ou se isso acontece de baixo, isso vai acontecer assim.
E, não, se você quer aqui os exemplos padrão, exemplos simples, tá? Então, a dúvida do Frederico aqui é o seguinte. Você vai ver daqui um pouco nos exemplos. Aqui, F', tá? Eu vou fazer. Então, esse f de c pode ser. Então, vamos lá. F de linha é dado. Não? Né? É uma função desse jeito. Não? Ele vai descer para a reta eixo x e subir de novo. Então, a função associada, de fato, tem que ficar assim. Com uma diferença, de fato, esse f de c pode ser em qualquer lugar. Né? Pode ser lá muito grande ou muito pequeno. Tá? Né? É só para ilustração. Né? Esse f de c, né? Então isso também pode ser, né? Aqui, isso também pode ser negativo. Vamos estender aqui. Tá? Aqui não tem problema não. Tá? Né? Isso é só para ilustração. E os exemplos básicos, simples, né? Como sempre, por isso polinômios são tão importantes, porque você tem uma caixa de ferramentas para qualquer problema, não para qualquer, para muitos. Então, esse exemplo aqui, você tem f de x igual a menos x quadrado. Tá? Todo mundo sabe. F' de x igual a menos 2x. Tá? Oh, igual a. Tá? Desculpe, isso não é muito legível, não. F' de x igual a menos 2x. Tá? E aqui o que você tem, né? Espero que todo mundo sabe. Aqui, isso é a função f. E opa, tem que botar para lá. E esse negócio aqui é exatamente essa linha. Tá? É claro, não? Aqui isso é bem parecido. Aqui, outro exemplo, aqui é o mesmo positivo, né? F de x igual a x quadrado, f' de x igual a 2x. É tudo aqui inversível, é uma reflexão. 1, 2. Então, esse exemplo aqui, você pode pensar no f de x igual a x cubo. Nesse caso, a derivada é 3x quadrado e não, a versão certa disso é, aqui é x cubo e aqui é x quadrado, tá? É assim, tá? Ou seja, se você entender o teorema do valor médio, mais ou menos diz que, entendendo esses exemplos, tem que botar o 4, f de x igual a menos x cubo, tá? Ou seja, o teorema do valor médio diz que, se você vai entender esses 4 exemplos, você já sabe o que acontece localmente. Tá? Tá bom. Então, isso é a vantagem fantástica do teorema do valor médio. Tá? Dúvidas aqui? Tá bom, vamos lá. Vamos fazer uma. Então, não tem dúvidas? Ótimo. Vamos ver como provar uma tal aplicação. Tá? Então, demonstração. Tá?
Não? Aqui, de fato, eu vou demonstração, não? Nós queremos, de fato, eu vou provar somente isto, tá? Os outros seguem do mesmo jeito. Tá? Então, seja f AB, né, contínua, diferenciável, tal que f' de x maior do que zero para qualquer x para qualquer x em AB. Então, para provar, para mostrar, não? Se x, y em AB, x menor do que y, então f de x é maior do que f de y. Tá? Então, o que se faz para mostrar? Então, prova disto. Então, não? Seja a menor do que x, menor do que y, menor, estritamente menor do que b. E suponha que f de x é menor ou igual do que... Não, f de y é menor ou igual do que f de x. Não? Isso é uma prova usando o contrário. Não? Então, eu vou fazer um desenho, tá? Para acompanhar aqui o argumento. Isso é a situação. A menor do que x, menor do que, menor ou igual, etc, etc. Então, aqui temos a nossa função. Aqui temos f de x. E a minha hipótese é que f de y é menor do que... Eu vou botar isso em cinza. Isso é a hipótese. Eu vou supor que f de y é menor do que f de x. E aqui vai acontecer algo, tá? Tá bom? Então, a ideia agora é mostrar que essa é uma afirmação absurda. Ou seja, agora eu vou aplicar o meu teorema de pelo TVM. Aplicado. Então, agora eu vou aplicar o teorema não para AB todo, mas para esse intervalo xy. Não? Eu não vou aplicar o teorema para todo, mas aqui para x e y. Isso também, por isso eu fiz essa demonstração, porque esse truque é importante. Isso é mais uma... Como aplicar teoremas. O que se tem, existe um C em xy, tal que... E aí, como esse C está aqui em xy, sabemos que, pelo teorema do valor médio, que isso tem que ser igual a... Então, agora temos aqui f de x, f de y menos f de x, sobre y menos x, desculpe. Então, mas o que temos? Y é maior do que x. Então, aqui o denominador, isso é positivo. Tá?
Mas isto aqui é, não, pela hipótese, menor ou igual do que zero. Então, tudo isto é menor ou igual do que zero. Não? Mas olha só. Não? Isso é, de fato, uma contradição à nossa hipótese. Que é absurdo. Tá? E ou seja, essa situação aqui não pode acontecer. De fato, aqui f de y tem que ser estritamente maior. Tá bom? Então, por que esse teorema é tão importante? Aqui eu só posso indicar por quê. Não? De fato, não? A coisa legal aqui que você não, nós dizemos aqui, você tem uma função, essa função é contínua no intervalo, mas ele não necessariamente é diferenciável na fronteira. Além disso, você não tem que pedir que, por exemplo, a função da diferenciabilidade é contínua ou algo assim. Não é? Você tem aqui uma liberdade enorme de dizer que, mesmo não, a minha função da derivada não necessariamente é contínua. Isso é muito bom, é muito forte, né, porque você só sabe que a função tem que ser diferenciável. Né? Isso é provavelmente um pouco para fora, para o futuro, mas por isso o teorema do valor médio é tão importante. E se você vai ler um livro de matemática, ou seja, de análise 1, tem tão muitas aplicações implícitas desse teorema simples, né, então que, assim, é muito importante. Tá. Mas agora vamos fazer um exemplo, tá? Isso tudo, mas antes de fazer o exemplo, eu só quero, isso de fato são as propriedades importantes do teorema, não, as consequências mais importantes do teorema do valor médio. Não? Ou seja, a derivada vai me dar mais ou menos o comportamento da função. Tá. Então, exemplo. Então, já falamos sobre a segunda, etc, etc. Vamos falar sobre essa função f de x igual a x e elevado a menos x quadrado. E eu vou supor que vamos considerar a função toda. Ou seja, para aplicar agora, a questão, desculpe, a questão é, vamos analisar aqui regiões de crescimento e 2. Então, agora, esboço de gráfico. Ou seja, então, para a solução é a seguinte. Eu vou ao primeiro derivar. E, então, eu vou derivar. Aqui você tem uma regra de produto. Então, isso é a derivada de x vezes e elevado a menos x. Mas a derivada de x é 1. Mais
Então, o que temos mais? A segunda parte é o x vezes. Aqui temos e elevado a menos x quadrado, ou seja, aqui você tem a derivada, isso é uma regra de cadeia. Eu tenho a minha primeira função, vezes a derivada da segunda, que é menos 2x. Ou seja, eu posso botar isto em evidência. E, então, agora isso é podemos pensar, perguntar assim. E aí, como determinar aqui as raízes e as regiões onde a função é positiva ou não? Alguma ideia por aqui? Como determinar o sinal? Professor, dá para pensar que o e elevado a menos x ao quadrado é sempre positivo, né? Sim, Aí só pensa nesse polinômio aí. ótimo, exatamente. Então, basta de isso sempre é positivo, então aqui você tem que basta de fato fatorizar esse polinômio. O que vou fazer? Desculpe, eu vou fazer aqui igual a isto. Eu vou tirar não, botar o menos 2 em evidência, mas isso é um polinômio simples. Não, só tem duas raízes. As raízes são a raiz de 1/2 e menos a raiz de 1/2. Então, isto é menos 2 e elevado a menos x quadrado de x menos raiz de 1/2 x mais de raiz de 1/2. Claro, você pode aqui modificar, modificar isto para 1/2, raiz de 2, mas tá. Então, o que acontece? Daí, aqui eu posso concluir o seguinte. Isso sempre é agora menor do que zero, tá? Certo? Menos 2 vezes uma coisa positiva sempre é negativo. Então, isto aqui é positivo se x for maior do que raiz de 1/2. Isso é positivo se x é maior do que menos raiz de 1/2. Então, isso é o caso 1. Então, vamos lá. Caso 1 foi menor do que zero sempre. Então, positivo, positivo dá menor do que zero se x é maior do que menos isto e x também é maior do que isto. E o outro jeito também é menor do que zero se ambos são negativos ou positivos se um deles é positivo e outro é negativo. E nós já fizemos isso umas vezes, então eu não vou botar aqui tudo. Tá bom? E tem mais um caso, que é as raízes. As raízes aqui são x igual a isto, ou
sim, x igual a... Tá bom? Mas isso é muito bom. Não, por quê? Porque agora temos quase tudo o que precisamos. Ou seja, vamos ainda simplificar a vida um pouco aqui. Não? Aqui temos a condição x maior do que menos. Esse valor e x é maior do que meses, maior do que 1 meio raiz de 2 no mesmo tempo. Então, obviamente, se ambos são satisfeitos, de fato, é equivalente a dizer que só esse é satisfeito. Então, isso podemos excluir. Não é? Não, bota aqui uma... Não. Não, aqui a condição diz que todos que são maior do que isto e todos que são maior do que isto. Não? Então, isso podemos excluir. Do mesmo jeito aqui. Tá? Então, daí, então, vou fazer isto assim. Só vou querer isto. Daí, então, vamos lá. Vamos botar os valores relevantes. 0, 1 meio raiz de 2, menos 1 meio raiz de 2. Então, o que nós sabemos? Então, a derivada aqui é tá, tá. Então, aqui a derivada é negativa. Não? Olha só, essa condição aqui. Oh, desculpe. Eu estou um pouco... eu estou um pouco... não, 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 desculpe. É essa condição aqui. Tá? Aqui, sob essa condição, se x é menor do que menos 1 meio raiz de 2, aqui a derivada é negativa. Ou seja, aqui temos uma reação, uma parte onde a função aqui é estritamente decrescente. Tá? Do mesmo jeito, aqui para x maior do que 1 meio raiz de 2, o valor é estritamente crescente. Além disso, então, aqui, decrescente, crescente. Além disso, aqui no meio, nesse intervalo aqui, né, a função é, de fato, estritamente crescente. Aqui já temos a nossa primeira tarefa, já foi feita, dizendo que temos as regiões de crescimento, não? Decrescente, crescente, decrescente. Já fiz erro, decrescente, tá? Negativo. Tá? Então, para ver o que acontece, vamos agora para expulsar, né, certo? Tá? Então, para expulsar o gráfico, então, o que vamos precisar? Então, eu vou calcular f de 0 de é igual a 0 e elevado a menos 0, ótimo, é 0. F de 1 raiz de 2 igual a, então, 1 meio raiz de 2 vezes e elevado a menos isto ao quadrado. Isto é igual a
Olha só, aqui isso vai virar meio. Então, isto dá 2 sobre E. E f de menos 1/2 igual a... Aqui a mesma coisa com menos. Então, para expulsar, também... agora posso subir. Não? Usamos já a nossa informação lá das regiões. Ou seja, para expulsar, vamos fazer aqui uma estimativa bem simples, tá? Então, 2 sobre E vai ser 2 dividido por 2,7, mais ou menos 2 raiz, mais ou menos 1,5, a raiz de 1,5 é mais ou menos 1,2. Então, 1,2 dividido por... desculpe, não, já fiz não, desculpe. Isso é mais ou menos a raiz de 2 sobre 3, mas a raiz de 2 sobre 3, isso vai ser mais ou menos 0,8. Vamos dizer assim, tanto faz. Tá? Menor do que 1/2, isso já é suficiente. Tá? Eu só quero expulsar. Então, estritamente, aqui a dúvida da Luana, estritamente decrescente, estritamente crescente, estritamente decrescente. Ou seja, a função aqui vai descer, subir, descer. Certo? E, além disso, eu vou calcular as limites quando x vai para infinita. Então, mas isso já sabemos, isso é um dos limites básicos, né? De fato que isso é igual ao limite, x vai para infinita, de x vezes x quadrado, e elevado a menos x quadrado. Desculpe, isso já foi... Tá. Sim, né? Isso é o limite básico, isso de fato é o limite, 1 sobre x vai para infinita, vezes limite, x quadrado, e elevado a menos x quadrado, x vai para infinita, tá? Então, esse é zero, esse também é zero, então tudo isto é zero, e do mesmo jeito, limite x vai para menos infinita, x e menos x quadrado também é zero, tá? Então, nós temos aqui a situação seguinte. Para botar tudo. Então, se... Opa, um momentinho. Então, sem essas informações, eu sei que... Então, eu vou usar aqui a caneta para fazer o esboço o mais grosso possível, tá? Aqui, decrescente, crescente, decrescente. Tá? Então, eu sei que esboço 1. Esboço 1. Tá? Eu vou voltar aqui as minhas... Então, a única coisa que eu sei aqui do cálculo das derivadas, eu sei que eu vou descer. Aqui eu vou ter uma reta tangente horizontal. Eu vou subir. Aqui de novo tem uma reta
não? Tangente horizontal, e eu vou descer de novo, tá? Isso é esposo 1. Aqui é esposo 1. Esposo 1 sem valores, nos pontos críticos, Tá? Tá bom? Então, vamos lá. Esposo 2. Esposo 2. Agora, com valores. Então, agora vamos usar esses valores aqui para completar a nossa imagem. E o que nós temos é... Então, vamos lá. F de 0 é 0. Ótimo. F de 1 meio raiz de 2 é 0,4. Tá? Aqui, isso é menos 0,4. E agora temos aqui as nossas assíntotas, que são uma vez aqui e aqui, tá? Isso são as assíntotas horizontais. Então, agora, com essa informação, de fato, podemos concluir o nosso esboço, que é o seguinte. Eu sei que o limite em infinita é 0. E depois eu vou decrescer. Então, eu estou aqui, assintoticamente, 0. Aqui, assintoticamente, eu estou 0. Eu vou descer até aqui, menos 0,4. Eu vou subir até 0. Eu vou ficar lá em 0,4. E eu vou descer a infinita. Tá? Então, isso de fato é o meu gráfico, esboço de gráfico simples. Tá? Então, aqui, o que eu vou ganhar de brinde, conclusões. Então, uma dúvida. Vamos lá? Agora, qual o valor, qual o máximo? E qual o mínimo? Então, o que sabemos é esse valor aqui, esse valor, de fato, é um valor. Aqui, vamos decrescer, crescer de novo. Isso é um mínimo local. Esse valor aqui, do mesmo jeito, não? Vamos crescer, decrescer, é um máximo local. Exatamente, mas aqui, não? Isso são os pontos. O que a Luana falou que esse aqui é o ponto de mínimo local. Isso é o ponto de máximo local. Então, não? Mais, para ficar certo, não? Aqui temos, de fato, aqui, pela teoria, até agora, só temos local. Não?
Então, mas agora eu posso comparar todos os valores, não? Aqui, negativo, nulo, nulo, positivo. Então, esse, de fato, é, com certeza, não? Isso tem que ser, de fato, global, absoluto. Não? É o mesmo jeito aqui, não? Esse valor é positivo, é o máximo local. As assintotas são ambos nulas. Então, nenhum valor aqui pode quase quebrar a minha maximalidade. Ou seja, nós podemos concluir disto que, de fato, aqui temos isto, temos que isto é f de e de fato já calculamos esses valores. Tá. Tá bom? Então, vamos ver que o que o nosso aplicativo, o GeoGebra, vai nos dar. Não? Então, se fizemos uma coisa errada ou não. Então, aqui vamos lá, x elevado menos x quadrado. E não, então, agora, acho quase visível que estamos certo, não é? Você tem aqui não, as assintotas horizontais. Você tem aqui a nossa onda. Só que calculei, acho que aqui tem, sim, isso posso botar aqui a coisa. Desculpe. Aqui você está vendo que no ponto, o meio raiz de 2, aqui de fato temos o nosso máximo e também eu posso ver se o que calculamos certamente com com o valor nesse ponto. E agora, você está vendo que isso é exatamente o valor que calculamos aqui, que de fato é o nosso ponto de máximo, de fato, aqui absoluto. Então, eu acho que isso é o que eu quis explicar hoje. Não, desculpe, vou para voltar aqui. Não, se você vai comparar, desculpe, se você quer comparar isto e isto, não, você vai ver, claro, não, esse esboço não é tão bom, mas ao menos você vai ver que entendemos a situação que acontece lá nessa função. E, sim, tem dúvidas sobre este assunto? Tá. Então, professor, sim? não era sobre esse assunto exatamente, é porque o senhor sabe o que aconteceu no YouTube? Porque o seu último vídeo apareceu como excluído. Quando eu fui acessar lá, apareceu o vídeo excluído, eu não consegui acessar. Então, eu vou dar uma olhada, claro, não? Eu não sei, agora não sei, mas eu posso dar uma olhada depois da aula, não? Eu tenho que também subir esse vídeo e vamos ver. Tá bom, Não obrigado. tem problema nenhum aqui, tá? Então, isso de fato é um treino, não? Aqui você tem que fazer, fazer uma vez, duas vezes, três vezes e sim,
É só isto, só isto. E tá. Por favor, né, fazem os cálculos em casa. Também tem os exercícios do Stewart, todo do mesmo jeito, né? E sim, tá. Foi. Tá. Então, até sexta-feira.